Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar, o nosso encontro de hoje com a explicação do que foi abordado no nosso TD desse mês, tá bom? E aí depois, a gente segue com a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, pega sua folhinha, você pode até pausar o vídeo agora, pega sua folhinha e acompanha tudo que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Quero lembrar vocês, que o último assunto abordado dentro desse TD, ele está dentro da nossa aula, que vai ser dada assim que a gente terminar de fazer a correção desse TD. Então, eu vou explicar com mais detalhes dentro da aula, tá bom? Antes de terminar a explicação do TD, eu já entro logo no assunto da aula, Aí a gente fala sobre o que precisa ser falado, que vocês precisam responder. Então, vamos lá. A primeira questão, a maior parte, os assuntos que mais foram abordados aqui são todos em torno da água, certo? Então, a água, os estados físicos da água, o ciclo da água, o tratamento da água e, por fim, os pontos cardeais. Então, vamos lá. Sobre a água, escreva V para frases verdadeiras e F para falsas. Aí eu vou ler aqui, certo? E aí a gente fala sobre a frase, sobre o que não for verdadeiro. Então, a água é indispensável à vida, sem ela nós não existiríamos. Encontramos água nos rios e nas frutas. A água é composta de hidrogênio e oxigênio. Não encontramos água na natureza. Encontramos a água na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Bem, eu acho que à medida que eu fui lendo, já deu até para vocês perceberem, só tem uma frase falsa no meio dessas. E eu acho que já deu até para vocês perceberem qual é essa frase. Eu posso afirmar que a natureza não tem água, que nós não encontramos a água na natureza, A gente sabe que não pode dizer isso, nós não podemos dizer, porque a água ela vem da natureza. Ela é um elemento muito importante da natureza. Então a frase, que é falsa, é justamente essa: não encontramos água na natureza. As demais são todas verdadeiras, certo? Então, dando seguimento, segunda questão, relacione as colunas abaixo quanto aos tipos de água e suas características. Nós temos aqui água potável, água poluída, água doce, água mineral, água salobra, água termal e água destilada. Vou ler as explicações, E a gente vai identificar cada tipo de água desse. É a água dos rios, lagos e das fontes. Que água é essa, gente? É água doce, certo? A água doce ela é dos rios, dos lagos e das fontes. Próxima. É a água suja ou contaminada, isto é, que contém impurezas, micróbios, etc. Que água é essa? Que é suja, contaminada, cheia de impurezas? Exatamente. Água poluída, certo? Próximo. É o tipo ideal para o consumo, beber, cozinhar. Ela é fresca e é sem impurezas. Que água é essa, gente? A gente chama essa água que é apropriada para ser consumida de água potável, certo? Próxima. É levemente salgada e ela não forma espuma com sabão. Essa água que tem essas características aí, gente, de ser levemente salgada e o sabão não fazer espuma nela, a gente chama de água salobra, certo? É água salobra. A próxima. É constituída unicamente de hidrogênio e oxigênio. Não existem impurezas nem qualquer tipo de sal dissolvido nela. Que água é essa? A gente chama essa água aí de água destilada, certo? É um processo químico, que a água passa, e que esse processo químico ele remove, ele tira todo o sal dessa água. Próxima. Contém uma grande quantidade de sais minerais dissolvidos nela. Só pelo fato da gente saber que tem sais minerais, a gente já diz tudo, Água mineral. Tem uma temperatura elevada, quer dizer, ela é uma água quente.
ela é encontrada em fontes termais. Olha aí o nome, fontes termais. A gente chama de água termal, certo? A próxima questão, né? Pinte apenas os quadrinhos das frases verdadeiras. Eu vou ler, né? Eu vou ler apenas as frases verdadeiras, tá bom? Estados físicos da água são os diferentes aspectos com os quais a água se apresenta na natureza. Isso é verdade, gente. A água ela pode se apresentar com aspectos, né, de estado sólido, pode se apresentar com aspectos de estado líquido e pode se apresentar, né, com aspectos de estado gasoso. E ela se apresenta nos 3 estados na natureza. Então, os estados físicos da água, eles são os diferentes aspectos mesmo, com os quais a água se apresenta na natureza. No ciclo da água acontece isso, né? É a próxima. A variação de temperatura provoca mudanças nos estados físicos da água. Isso é verdade, porque para que a água entre no estado sólido, ela precisa ser submetida a temperaturas muito baixas, né? Ela precisa estar num lugar muito frio, né? Se ela estiver num frio forte, ela acaba congelando. E quando a água congela, vira gelo, é o momento em que ela entra no estado sólido, né? E para que essa água possa entrar no estado gasoso, né? Ela precisa, né, estar num ambiente, né, ela precisa estar submetida a uma temperatura muito alta, quente, né, pelo menos 100 graus. A água começa a evaporar e ela entra no estado gasoso. A próxima. Gelo e neve são os nomes dados à água no estado sólido. É verdade, gente. O gelo e a neve, né, são os estados, né, com os quais a gente conhece a água no estado sólido. Quando ela está na temperatura baixa, né, muito frio, ela tanto pode se transformar no gelo, pedra de gelo, como ela pode se transformar na neve. A neve é como se fosse um gelo, farelo, é como se fosse um farelo de gelo, né? A gente, nas geladeiras mais antigas, a gente tinha nos congeladores, né, um gelo como se fosse meio que como se fosse esfareladozinho. Pronto, aquilo ali é um bom exemplo de neve. É mais ou menos daquela forma ali. Ali a água está no estado sólido, certo? Na próxima questão. Complete escrevendo os nomes dos processos de mudança, né, de estado da água descritos nos itens a seguir. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização, que é quando a água se transforma em vapor. Quando ela passa do estado gasoso para o líquido, né, a gente chama de condensação. Esse vapor de água, né, ele sobe, ele acaba se acumulando em alguma superfície geralmente fria, né? E aí essa água, esse vapor acaba se transformando em água no estado líquido de novo. Quando a água passa do estado líquido para o sólido, a gente tem a solidificação, que é quando a água é congelada e ela se transforma em gelo ou neve. E quando a água passa do estado sólido para o líquido, né, ele está em forma de gelo e derrete, a gente chama de fusão, certo? Fusão. E agora a gente vai numerar a ordem, né, faça a correspondência entre o desenho e as frases. Observe os numerais no desenho. Vamos lá. Eu vou ler justamente na ordem correta, tá bom? O que vem primeiro? Primeiro, o calor do sol evapora a água do rio. Vocês podem perceber, né, que o calor do sol está fazendo com que a água do rio possa subir em forma de vapor para o céu. Depois, o vapor de água sobe e forma as nuvens, certo? O vapor de água sobe e forma as nuvens, como vocês podem ver na imagem, né? Depois, o que acontece? O vento leva as nuvens para outros lugares, acumulando gotas de água, o que faz chover, né? Vocês podem ver aí as nuvens, né? A água, muitas vezes, dependendo da temperatura, ela desce de 2 formas. Ela pode, de 3 formas, na verdade. Né? Ela pode descer em forma de chuva, né? Chuva normal, a chuva comum, né? A água. Ela pode descer em forma de chuva de granizo ou em forma de neve, certo? Mas geralmente, né, ela desce mais em forma de chuva comum mesmo, né? Mas tem essas outras formas também.
também é água. E depois, né, por último, a chuva, como ela desce, né, dos céus, como ela cai das nuvens, então a chuva ela vai para os rios, mares, para os lagos, né? Então aí a gente está completando o ciclo da água, né? Ela sobe, né? Quando ela se transforma em vapor, ela sobe para o céu, forma as nuvens, acumula no céu, forma as nuvens. Depois, né, de ser acumulada, ela é arrastada para outras áreas. E aí ela acaba, depois de se acumular, ela acaba descendo em forma de chuva. Ou em forma de neve, ou em forma de chuva de granizo, mas o mais comum é neve e chuva, né? Comum. E aí, quando chove, né, essa água volta para a terra, para os mares, para os lagos, né? E na próxima questão, a gente pode... na próxima questão, o que está pedindo? Leia as frases identificando os equívocos e reescreva as frases incorretas corrigindo-as. Né, as frases são as seguintes. A água pode ser contaminada por agrotóxicos, chuvas ácidas e resíduos. Os agrotóxicos são muito utilizados nos lagos para fazer sua limpeza. Os resíduos das indústrias e os resíduos dos navios contaminam a água. A chuva é um fenômeno causado pela poluição atmosférica. Gente, a gente sabe que a chuva, né? A chuva, ela não é um fenômeno causado por poluição atmosférica, né? A gente sabe que a chuva, ela faz parte do ciclo da água, né? Então você pode colocar, para corrigir essa frase, né? Sugestão, você pode colocar que a chuva, né? Ela é uma das fases, né? Do ciclo da água, uma das fases do processo, né? Do ciclo da água. Você pode colocar assim. E os agrotóxicos, gente, eles são utilizados, né, na agricultura. Eles são utilizados na agricultura. Para quê? Geralmente para matar as pragas, né? Mas acabam... são tóxicos, como diz o nome, né? Então acabam meio que não sendo muito saudáveis, né? Então, indo para a próxima questão. A 7ª, responda a: como se chama o local onde se realiza o processo de limpeza da água? A gente chama esse local de estação de tratamento da água, certo? Aí, na próxima, está perguntando assim, qual é o processo de limpeza da água em que é utilizado um filtro? Como o nome já diz, né, filtro, né, a gente chama esse processo de filtração, certo? Filtração. Agora, gente, ó, escreva as etapas de tratamento da água, enumerando-as na ordem em que elas acontecem. Que ordem é essa? Primeiro, cloração, né? Cloração. Depois, 2, alcalinização. Depois, coagulação. E depois, né, o número 4, floculação. E a próxima, 5, decantação. Depois, filtração, né? Depois, alcalinização, desinfecção e fluoretação. Então, vamos lá explicar rapidamente como é que acontece esse processo. Vamos lá. A cloração, né, que é a primeira etapa, né, significa adicionar cloro, né, quando colocam cloro na água para facilitar a retirada de matérias orgânicas e metais, certo? Colocam cloro na água para que é matéria orgânica. Geralmente, quando pegam água usada, né, matéria orgânica, podem ser fezes, né, tudo que tem a ver, né, pode ser restos de plantas, restos de animais mortos, né? Coisas desse tipo. Alcalinização, após o cloro, depois que se coloca o cloro,
A água recebe cal ou soda para ajustar a sua acidez, certo? Depois a coagulação. E depois, né, em seguida, adiciona-se uma substância coagulante e agita-se bastante a água para que as moléculas de sujeira possam se juntar. É parecido com o processo de quando uma piscina está sendo limpa, né? Coloca um produto na água, cloro na água, né? Colocam produtos dentro da água da piscina e aí acontece que a sujeira dessa piscina ela acaba se juntando, né? Ela vai se juntando e aí depois é só tirar com aquela peneira. E aí depois, né, a floculação, depois coloca-se uma substância que ajuda as moléculas de sujeira agrupadas a formarem flocos ou partículas que possam ser retiradas da água, né? Depois, decantação, a água segue para tanques, onde descansa, para que os flocos de sujeira formados na etapa anterior possam ser retirados. Como eu acabei de dizer, é parecido com o processo de limpeza da água da piscina. Né? Essa água precisa ficar parada, primeiro ela é mexida, depois ela precisa ficar parada, e aí a sujeira ela vai toda se juntar, vai se acumular no canto, né? no fundo. E aí depois é só ir tirando com aquela peneira, né? Depois a filtração. Então a água segue para os tanques que funcionam como filtros com pedras, areia e carvão ativado, que retém a sujeira que ainda ficou na água, mesmo depois de todas as etapas pelas quais passou. A alcalinização, né? A água passa novamente por essa etapa, né, de cal, de ser colocado cal, vocês perceberam que ela passa por um processo de alcalinização e que é a segunda etapa, e aí depois ela passa de novo por esse processo, né, com um cal, que é colocado cal na água. Ela passa novamente por essa etapa para que o ajuste da sua acidez, para evitar corrosão ou incrustação nas tubulações. Mesmo assim, ainda acaba acontecendo. Ainda acaba acontecendo. O que é isso? Não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu já vi, né? Em algum dos momentos em que eu ia tentar consertar, né, a caixa da descarga que estava com algum problema, alguma coisa assim, e eu acabava olhando dentro, eu percebia que as partes que estavam dentro estavam corroídas pela água, estavam sendo corroídas devido ao tempo, né? Mesmo com esse processo de alcalinização, ainda era possível que a água corroesse o material. Desinfecção, né, é a etapa número 8. Essa etapa é em que é adicionado uma quantidade de cloro para garantir que a água fique livre de micro-organismos e apropriada ao consumo, para matar os micróbios, bactérias, essas coisas. E por último, a fluoretação, né? Trata-se da última etapa em que é adicionado flúor à água para prevenir cáries. Mesmo assim, ainda não previne. Então, dando continuidade, né, a gente vai agora entrar no nosso assunto da aula. Por quê? Porque as próximas questões são baseadas nesse assunto, certo? Então, sobre os pontos cardeais, né? Vocês vão completar essas frases, né? Utilizando as palavras do quadro. Os pontos cardeais, né? Eles significam pontos de orientação. Como eu sempre faço, eu vou ler as frases completas e vocês vão observar se vocês completaram, né? De um jeito que a frase fique do modo como eu estou lendo aqui, tá bom? Vamos lá, na A. Os pontos cardeais, eles significam pontos de orientação ou pontos de referência. Por meio deles é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. E a B. Para determinar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte: à frente ficará ao norte, seu braço esquerdo ficará voltado para o oeste, como vocês podem ver aqui, ó. Nessa imagem aqui, à frente fica o norte, o braço esquerdo está voltado para o lado oeste. Seu braço direito, né, ficará voltado para o leste, como vocês podem ver aqui. E nas costas ficará o sul, né? Tá aqui representado aqui.
Então, os pontos cardeais, como está dizendo aqui, são pontos de referência e são estabelecidos para orientação na superfície da Terra. E eles são 4, como eu acabei de citar, né? São norte, sul, leste e oeste. Aqui dentro entre parênteses, né, tá a representação desses pontos cardeais, né? Então, além dos pontos, né, além dessas informações, a gente também precisa saber que existem também direções intermediárias a eles, que são conhecidas como os pontos colaterais. Intermediário significa que fica bem no meio, fica entre eles, né? Os pontos colaterais, eles ficam aqui, ó, entre o norte e o oeste, né? Aqui, né? Entre o oeste e o sul, né? Fica aqui. Entre o sul e o leste, né? Aqui, entre o leste e o norte, né? Aqui. Então, eles são conhecidos como os pontos colaterais, né? E tem os subcolaterais também. Eu vou explicar os dois, né? A sua representação gráfica é chamada de rosa dos ventos, que daqui a pouco eu vou mostrar. É possível fazer a identificação dos pontos cardeais de diversas formas, desde a mais antiga, que é pela observação direta dos astros, como o Sol, até a utilização de instrumentos técnicos como a bússola e o GPS. A gente tem a bússola e hoje também tem o GPS. Né? Então, vou mostrar, né, as próximas partes. Né? A rosa dos ventos, como vocês podem ver. A gente tem aqui uma rosa dos ventos que está mostrando apenas os pontos cardeais e os colaterais. Né? A gente vai mostrar depois os pontos subcolaterais. Depois. Então, a rosa dos ventos, né, ou rosa náutica, porque ela era muito usada nos navios, nas grandes navegações, né, na bússola, como a gente viu nas aulas de história. Então, por isso, rosa náutica é a representação gráfica de todos os pontos de referência, né, que são usados para orientação no espaço. E nela, né, estão contidos os pontos cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais. Aqui a gente só tem os cardeais e os colaterais, mas eu trouxe também para vocês, né, rosa dos ventos com os pontos subcolaterais, para que vocês vejam. Não é incomum, né, que a gente encontre figuras que representem apenas os pontos cardeais, só os 4. A gente tem rosa dos ventos que representa só os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste. E a gente também tem que contém somente os pontos cardeais e colaterais, 8 pontos, que é esse aqui, né, que eu trouxe. Não é comum a gente ver assim. Mas a gente também tem rosa dos ventos que mostram os pontos subcolaterais. Aqui eu quis colocar de novo a representaçãozinha, né, da pessoa mostrando as direções. Ó, na frente fica o norte, nas costas o sul, do lado do braço esquerdo o oeste, né, que é onde o sol se põe, e do lado do braço direito o nascente, que é onde o sol nasce, né, se baseando no nascimento e no pôr do sol. Então, vamos lá, os pontos colaterais. Quais são esses pontos colaterais? Né? Eles são os pontos intermediários que ficam entre os pontos cardeais, como eu falei. A gente tem, ó, o Nordeste. O Nordeste fica entre o Norte e o Leste, certo? É esse aqui, a representação dele é NE, ele fica entre o Norte e o Leste. A gente tem o Sudeste, que fica entre o Sul e o Leste, a representação dele é essa aqui, SE. A gente tem o Sudoeste, fica entre o Sul e o Oeste. A representação é SO, como vocês podem ver aqui. E a gente também tem o Noroeste, que é entre o Norte e o Oeste. E a gente representa assim, ó, NO, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês uma rosa dos ventos, que mostra todos os pontos, né? Os pontos cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais. E agora eu vou falar para vocês, mostrar para vocês os pontos subcolaterais, certo? Então, os pontos subcolaterais, eles providenciam um posicionamento ainda mais acurado do que os pontos cardeais e os colaterais. Ele ainda é mais detalhado, né? Eles se localizam entre os pontos colaterais e os cardeais. Entre os pontos colaterais e os cardeais, ó, tá vendo? Ó? Cardeal e colateral, fica no entre, tá vendo? Ó? E eles são em número de 8, né? A gente tem 8 pontos só subcolaterais, ó. Então, a rosa dos ventos completa
ela não tem só 8 pontas, né? Ela tem mais do que isso, ela tem 16 pontinhas. Então, quais são esses pontos subcolaterais? Vamos lá. Norte e Nordeste, né, que a gente representa NNE, entre o Norte e o Nordeste, aqui, ó, entre o Norte e o Nordeste aqui. A gente tem o Les-Nordeste, que fica entre o Leste e o Sudeste, ou fica entre o Leste e o Nordeste, perdão. Entre o Leste e o Nordeste, que é esse aqui, ó, NE, certo? Les-Nordeste. A gente tem o Les-Sudeste, que fica entre o Leste e o Sudeste, né? Esse aqui a gente representa SSE, ou a gente representa ESE, perdão. Entre o Leste e o Sudeste. A gente tem o Sul-Sudeste, aqui, ó, entre o Sudeste e o Sul, e é representado com SSE, entre o Sudeste e o Sul. A gente tem o Sul-Sudoeste, fica entre o Sul e o Sudoeste, Sul-Sudoeste, né? E ele é representado pelo SSO. A gente tem o Oeste-Sudoeste, Oeste-Sudoeste. Ele fica entre o Sudoeste e o Oeste, certo? Ele é representado assim, ó, OSO. A gente tem o Noroeste, que fica entre o Oeste e o Noroeste, né? Noroeste. E é representado com ONO. E a gente tem o Noroeste, que fica entre o Noroeste e o Norte, Noroeste, representado pelo NNO, certo? Esses são os pontos subcolaterais. Então, no TD de vocês, né, vocês têm uma figura, né, que eu coloquei aí para vocês, né? Complete os diagramas abaixo com os pontos cardeais e colaterais correspondentes. Então, é muito fácil, né? Só você colocar norte, sul, leste, oeste, depois você coloca nordeste, que fica entre o norte e o leste, depois sudeste, que fica entre o sul e o leste, depois sudoeste, que fica entre o oeste e o sul, e depois noroeste, que fica entre o norte e o oeste, certo? E agora, gente, né, sobre a bússola. Temos, né, mais um instrumento de orientação, que é a bússola. É um instrumento de orientação que contém em si, não é em si não, certo? Em si, a rosa dos ventos, né? E uma agulha magnetizada que aponta sempre para o norte. Ó, vocês estão vendo? Ela tem uma rosa dos ventos dentro dela, né? Rosa dos ventos, não. É a rosa dos ventos mesmo. Então, ela aponta... e essa agulha magnetizada, ela sempre aponta para o norte, né? Ela é utilizada em aviões, navios, em barcos, né? Para maior segurança das viagens, né, em relação às suas rotas. Se não tiver a bússola, né, eles podem acabar se perdendo nos aviões e no mar, né? Nos navios, porque diferente dos transportes terrestres, né? Eles não têm um caminho assim determinado, né? Limitado, né? Todo conduzido para se basear. Eles vão ter nem placas nem nada disso. Eles precisam se basear realmente na bússola, né? Porque é totalmente aberto, tanto o mar quanto o céu totalmente aberto. Então, não tem como eles se conduzirem bem se não for utilizando a bússola. Então, toda pessoa que se aventura com um passeio nas florestas deve levar consigo uma bússola para se orientar. É por isso que guias de excursão e escoteiros, eles sempre se orientam pela bússola. Então, gente, né, a gente conclui aqui, né, o nosso conteúdo e a nossa explicação do TD e o nosso conteúdo. Né, a atividade de vocês vai ter a leitura nas páginas 63 e 64, a leitura sobre o assunto, e a atividade, né, nas páginas 65, 66 e 67, certo? Capricha na realização dessa atividade, certo? Que você possa ter um ótimo desempenho, né? Que essa aula possa ter sido bem clara, né? Bem explicativa, que você possa realmente conseguir fazer bem, né, o seu TD e as atividades, e a atividade que a gente trouxe para esse conteúdo.
E é isso, né? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!